Queria agradecer a professora Ivânia pelo convite de estar aqui. Eu também faço parte da equipe de professores do PPG da UNAMA. É uma honra poder compartilhar aqui com vocês a minha tese de doutorado, defendida na UF, na Federal Fluminense, e é sempre um risco também, porque a tese é um trabalho muito longo, né? E aqui a gente se propõe a fazer um pequeno recorte para pensar a imagem, né? Como estava em questão aqui nesse evento, a questão das imagens, das visualidades. Então eu trouxe para a gente pensar algumas coisas que também me inquietam quando a gente pensa no telejornalismo nacional. Então, o título da minha tese chama-se A Sombra da Floresta, onde eu trato da leitura dos telejornais nacionais da Rede Globo. Eu analisei séries de reportagens, 4 séries especiais, exibidas no Jornal Nacional e no Jornal Hoje, Jornal da Globo, de 2006 a 2010. E eu analiso como a Amazônia é produzida discursivamente nesses telejornais da Rede Globo pelos repórteres especiais, né, porque são todos repórteres especiais que se deslocam do Sudeste para cá para produzir narrativas a serem exibidas em rede nacional. Entre eles, Marcelo Canelas, Pedro Bial, né, e alguns outros, sempre os mais conhecidos, os mais reconhecidos nacionalmente. Bom, então, o meu tema principal é o telejornalismo nacional como imagem, como produtor da imagem de uma região. Então, que Amazônia é essa que aparece nesses telejornais, né? A minha principal dificuldade foi construir uma metodologia de análise de imagem, que é um grande desafio, analisar imagens e movimento, né, discursivamente. Então, produzi toda uma metodologia sobre isso, que foi um sufoco danado, né? É uma coisa que está em construção, que eu gostaria de discutir com vocês, uma coisa que me inquieta, um modo como eu tive que quase que sangrar para analisar essas imagens em movimento, né? Para tentar entender a lógica do som, do cenário, da iluminação, dos personagens de cena, do BG, da voz, enfim, né? Todo um contexto televisivo que precisa ser olhado quando a gente vai pensar nesse discurso audiovisual. Então eu penso o jornalismo como prática cultural, né? E no poder da escritura do jornalismo de tudo dizer e compartilhar em nome da verdade. Então eu discuto como jornalistas, né, a partir de um lugar de fala, né, produzem essa verdade construída sobre a Amazônia, ofertada nacionalmente do que seria essa Amazônia. Então eu fui em busca dessas repetições e frequências, né, que aparecia com frequência para tecer os fios ideológicos dessas narrativas. Na verdade, eu só fui entender esse discurso do jornalismo quando eu me debrucei, acho que mais de um ano, lendo História da Amazônia, né? Foi dificílimo para mim, porque eu não sabia nada de História da Amazônia. Então, primeiro, eu fui ler tudo de História da Amazônia, desde o início até hoje, e acabei produzindo meu primeiro capítulo imenso sobre isso. E quando eu fui fazer essa relação do que se produziu historicamente sobre a Amazônia, do que se produz historicamente sobre a Amazônia, de como isso se precipita, como isso aparece no discurso jornalístico, que nada mais é do que a reverberação desses discursos produzidos historicamente. Bom, então, eu tenho sempre em cena, no discurso jornalístico, um nunca antes visto, né, do repórter em cena, ou seja, tudo que ele mostra, tudo que ele apresenta como imagem, como informação, como notícia, deve ser apresentado como algo novo, como um produto a ser ofertado, né, à audiência como algo novo, que é a característica principal do jornalismo, né? Eu preciso ter algo novo a todo momento para ser enunciado e ofertado, né, para que isso seja reconhecido como algo que merece ser consumido, né, a cada instante, a cada momento. Mas
esse nunca antes visto que é ofertado, né, ao a gente, né, no momento em que a gente adentra nesse conteúdo, nesse texto, o que a gente vê dentro dele é um sempre dito e um sempre mostrado. Né? Isso que me chamou a atenção e que me incomoda demais, né, que me leva a continuar pesquisando isso, porque, né, e aí, quando a professora estava falando também, pensei muito, né, da repetição dos discursos fílmicos, né, sobre a construção do cientista, muito parecido com essa repetição do discurso sobre a Amazônia. Apesar de, né, se vender a todo momento esse jornalismo e essa notícia como nova, né, seja novo no texto, seja novo na tecnologia, né, não há nada de novo, né, de interessantemente atraente do ponto de vista, né, daquilo que nunca foi mostrado quando a gente olha para dentro do texto. Todo o texto que eu fui observando, eu encontrava uma repetição, desde a Carta do Cabral, nas narrativas dos cientistas, dos viajantes do século XIX que passaram pela Amazônia. Quando eu comecei a observar esses textos jornais, parecia que eu estava vendo uma cópia desses textos históricos que a gente vê ao estudar a região. Então, eu tinha dois desafios aí. Analisar as imagens em movimento, ou seja, como o telespectador vê instantaneamente, né, aquela imagem, 3 minutos, 4 minutos, como eram matérias especiais, eram matérias além do tempo, para além do tempo comum, e analisar essas imagens congeladas, take a take, como fotografias. Eu tive que fazer essa análise em movimento e depois tive que congelar uma a uma, né, apesar de ter sido bastante questionado no último evento que eu participei da Compós sobre isso. No momento em que eu congelo, isso vira outra coisa, né? Foi uma grande discussão lá. Vira outra coisa, mas também se eu não congelo, eu não enxergo. Esse é o desafio. Se eu não congelo, eu não enxergo. Porque se eu vejo o tempo todo, pelo menos eu não consigo enxergar. Se eu vejo o tempo todo tudo em movimento, né? Sim, eu tenho movimento, tenho uma sequência, tenho um todo na narrativa. Mas se eu não paro ali, eu não conseguia enxergar a composição da cena. Determinados detalhes da composição da cena eu só consigo ver quando eu dou uma parada ali, alguma coisa ali, né? Isso aqui está me dizendo alguma coisa. Então eu creio que a gente precisa ver isso em movimento e também paralisar isso para ver, né, as duas formas para poder enxergar o todo, digamos assim. Então, a gente tem a imagem como uma categoria de análise, ela acabou virando uma categoria de análise no meu trabalho. Uma imagem que produz um sentido e que oferta o sentido de que imagem é igual a real. É isso que o jornalismo nos oferta. Se eu oferto essa imagem, se os repórteres se deslocam do Sudeste para a Amazônia para mostrar o que é essa região, adentrar nos lugares mais longes, mais distintos, mais pobres, mais difíceis, mais esquisitos para mostrar essa região, é porque o repórter precisa ir lá, e também isso é outra característica do jornalismo, para botar o dedo e testemunhar, que o fato de ele ir lá, olhar, tocar, mostrar, não pode ser questionado como verdade. Aquele conteúdo, de fato, é a mais pura verdade, tendo para ser a característica do atestado de real da imagem. Então, aí eu passo a mostrar agora algumas imagens para vocês entenderem um pouquinho do que eu encontrei. Todas as reportagens, todas as matérias especiais, elas passam rapidamente pelas capitais, muito rapidamente, Belém e Manaus, e os repórteres se dirigem imediatamente para o interior da floresta, para ver o que há nesses lugares mais esquisitos, que é o que eles procuram. Eles vêm, e aí eu faço uma comparação com os viajantes do século XIX que vieram para a Amazônia, em busca de objetos raros para ampliar, amplificar suas coleções para levar para fora, nada mais do que criar uma coleção de objetos raros. Então, essa é uma cena da Praça da República, em Belém. Mesmo quando se mostra as capitais também aparecem sob a floresta.
sempre o cenário procurado é o cenário que agrega, que relaciona, né, a cidade à floresta, a cidade sob a floresta. E aí Belém é muito enaltecida por conta disso, esse cenário aí bem propício. Esse é um trecho da caravana JN, quando Pedro Bial sai daqui de Belém em direção a Manaus, passa 7 dias de barco nessa viagem. Então ele vai captando esses acenos para a caravana que passa, os acenos de quem vê a caravana como algo trazendo alegria, felicidade. Muitas vezes o Pedro Bial salta com o seu aparato médico de curativos para curar as crianças, enfim. Né? Então, aí o que se percebe, né, esse recorte da televisão que chega para trazer as boas novas. E ele pergunta, alguém já fez isso antes com você? Alguém já passou por aqui para ouvir suas histórias? E aí o entrevistador fala, não, nunca. Né? Então o jornalismo como redentor, o jornalismo como aquele única instituição que chega de perto para ouvir de fato o que necessita. Na maioria das vezes, assim, 90% dos textos, né, das reportagens, não trazem as pessoas em suas atividades de trabalho, né? Isso, claro, isso é difícil mesmo como jornalista, você captar esse cotidiano que não entra no jornal, é muito difícil, né? Eu fui 16 anos, trabalhei em redação, é muito difícil você ir lá e captar a casa. Então você faz uma reportagem, você tem 2, 3 dias para fazer, e você vai fazendo as imagens que te aparecem mais fácil na frente. Adentrar nesse cotidiano é muito mais difícil. Só que o fato de não adentrar acaba nos fazendo reiterar essas ofertas discursivas que colocam as pessoas sempre nessa espécie de desesperança, né? À espera desse tempo que não passa, desse ritmo que é o do Rio, que para o repórter parece que esse ritmo do Rio é esse outro ritmo, né, que faz as pessoas não terem pressa para nada. Não ter pressa para nada significa, nas entrelinhas, né, no que eu observei, não ter ambição. Né? Não ter ambição significa, me leva a pensar naquilo que o Bial fala, mas você é feliz aqui, né? Passa uma canoa de um cidadão que vai de uma cidade para outra no interior da Amazônia, que é uma canoazinha, aí eles mostram ele fazendo feijão numa panela de pressão dentro da canoa, levando a família toda de um lugar para o outro, e aí o repórter fala, lá vai o seu, esqueci o nome dele, lá vai o seu fulano, 6 dias nessas condições, assim, é sempre esse texto da pena, né, da compaixão. Uma das categorias que eu criei várias categorias de análise, né, formações discursivas, é a compaixão. Né? O texto é esse da compaixão, da pena por esse abandono, né, por essa falta de vivacidade que é trazida, que é captada nas imagens pelos repórteres. Então, há várias situações. Né? O texto verbal grita e a imagem fala. Né? E aí eu me apoiei muito no Barthes, claro, né? Também no Bakhtin, Foucault. O que acontece? A imagem ela é sempre muito repetida, né? Embora em nenhum texto, né, eu digo no texto oral, não está escrito, não se fala a palavra apatia, atraso, né? Não se usa essas palavras que eu estou usando aqui. Essas palavras estão nas imagens, é isso que é mais interessante. Né? Como que a análise do audiovisual, né, meu olhar mais minucioso me levou a perceber isso. A imagem diz uma coisa, e o Barthes trabalha muito isso, né? A imagem diz uma coisa e o texto vem meio que legendar, né? A imagem mostra lentidão, apatia, e o texto vem dizer, isso é a Amazônia. Isso é a Amazônia, né? É esse vazio, né? Esse nada, né? Essas pessoas perdidas nessa floresta. Então, os silêncios do texto verbal, né? Aquilo que o texto não diz, explodem nas imagens como algo que não pode ser dito, mas que sempre é mostrado. O texto surge como uma fórmula pronta que deve apagar a presença do jornalista autor. Né? É sempre essa pretensão da ausência da autoria no texto jornalístico, porque a imagem deveria se sobrepor como atestado de verdade. A imagem mostra como é, o texto diz o que é,
E os entrevistados atestam tudo o que se diz e mostra. Então, todos os recortes dos entrevistados são para atestar aquilo que se quer ofertar como produção. O texto oferece o substantivo, a adjetivação, a qualificação que o jornalista deve evitar para eximi-lo da subjetividade é feita silenciosamente pelas imagens. E aí, só para terminar, eu sempre mostro, quando eu converso sobre isso com meus alunos, eu mostro essas imagens, porque isso também me chamou muito a atenção. Essas imagens aparecem quase que em todos os finais dos percursos por onde os repórteres passam, essa forma retrato, onde eles colocam as famílias todas, quanto mais numerosas melhor, quanto mais gente, quanto mais criança melhor, e eles arrumam as pessoas assim como... Passa outra, por favor. É muito comum isso, né? E aí eu fiquei batendo a minha cabeça para saber de onde vinha isso. Na edição aparece mesmo, congela a imagem, passa aquele barulhinho da máquina, né? E aí congela. Algumas ficam preto e branco. São várias vezes que isso acontece, né? E aí eu comecei a pesquisar, fui nas narrativas, de novo as narrativas dos viajantes do século XIX e, né, encontrei lá as fotos iguaizinhas, né, iguaizinhas as fotos, no sentido de mostrar, né, esse retrato, essa palidez, né, essa família numerosa que se coloca para a câmera, né, como no meu olhar de forma subalterna, porque quando ele entrevista o filósofo Benedito Nunes em Belém, o Bial, ele não reúne a família do Benedito para tirar uma foto assim, né? Ele não pega toda a família do Benedito para tirar uma foto, ele só faz essa foto das famílias pobres e numerosas que ele encontra nessa viagem, né, no sentido de mostrar, né, essa família que está meio que paralisada à espera de algo que não se sabe exatamente o que. E mais uma imagem. Esse aí é o seu Chico Feitosa, que é um personagem interessantíssimo, encontrado pelo Marcelo Canelas. Ele não conhece televisão, nunca ouviu falar nas palavras do Marcelo Canelas nessa tal de televisão, e ele só ouve o rádio, né? E aí o Marcelo Canelas trava um diálogo grande com ele, né, de estranhamento, dizendo: mas o senhor não conhece Fernanda Montenegro, Augusto Fagundes? Não conhece Pelé? Não, ele não conhecia ninguém. E aí ele vai travando esse discurso. E no final, eu captei essa imagem só para mostrar para vocês como essa cena, como esse atestado de real do jornalismo é extremamente questionável, né? Dois exemplos. Um é que o rádio está de costas para o ouvinte. Quem é que ouve rádio de costas? Né? Ainda mais dessa forma. Primeiro, eu não sei se ele se senta assim, dessa forma, mas tudo bem. Você percebe que a cena foi toda composta para a televisão, para a presença do repórter, e o rádio colocado de frente para a câmera, né? Então, a gente sabe dessas composições, né, embora, né, no jornalismo isso não apareça com clareza, né? Não deve se aparecer, porque senão ele perde essa característica dele. E aí, uma última imagem para fechar, né? Isso aí é uma fala de um padre, quando ele fala das queimadas na matéria do Canelas. E aí ele vai falando: vocês estão derrubando o céu, porque as árvores são os braços que sustentam o céu. E enquanto ele vai falando em off, aparecem essas imagens, começa com essa primeira, exatamente nessa hora, que vai mudando de cor como um efeito de edição, né? de pós-produção. Então, ao mesmo tempo em que se quer parecer, né, essa imagem igual ao real, você também tem essas permissões que o jornalismo, né, concede para criar uma imagem de caos sobre a Amazônia, dessa Amazônia que está pegando fogo, dessa Amazônia que precisa ser salva, né? Ok, obrigada.